Olá! A redução da maioridade penal é, com frequência, o foco de discussões acaloradas, sobretudo depois de algum crime violento cometido por menores de idade. 89% dos brasileiros querem a diminuição da minoridade penal. Nós estamos optando por colocar um menor dentro do presídio para educá-lo conforme o crime organizado. O Estado que se omite é o Estado que pune. Aqui no Congresso, muitas propostas sugerem mudar a Constituição para que antes mesmo dos 18 anos de idade, o adolescente possa responder criminalmente pelos seus atos. Para aprofundar o debate, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado realizou várias audiências públicas com especialistas. Você vai ver o que eles pensam agora, no Em Discussão. No âmbito nacional, 89% dos brasileiros querem a diminuição da minoridade penal. E lá em São Paulo, 93% apoiam essa medida, porque eles estão horrorizados, porque lá é o maior parco da maior violência da atualidade. O que nós vemos diariamente, pela imprensa, pelos comentários e até de viso, é uma violência desenfreada e gravíssima. São cerca de 50 mil mortes violentas por ano. Agora, uma leve abrangência sobre a delinquência dos menores. Eles representam 17,5% da população carcerária. 43% deles são reincidentes. E as idades da delinquência são acentuadas nos 15 a 17 anos, justamente onde essa redução poderia abranger. O roubo é a infração mais cometida por eles, seguindo o seu tráfico de drogas e os homicídios. Hoje, eles matam e até queimam suas vítimas. Que horror! Participação crescente. Aumenta o número de menores infratores praticando ou sendo usados na execução de crimes violentíssimos. A questão da participação dos menores atualmente no país nos crimes que acontecem em todo o Brasil. As estatísticas elas não são uniformes. Nós temos estatísticas que chegam de 1% a 10%. E eu prefiro trabalhar aqui com a pior estatística nesse caso. Se 10% dos crimes do país forem cometidos pelos menores de idade, se 10% desses crimes, uma PEC dessa, em tese, resolveria apenas a questão desses 10%. No entanto, dentro dos crimes dos menores, as estatísticas todas são unânimes em dizer que os crimes contra o patrimônio, roubo, furto e tráfico de drogas atualmente correspondem a quase 70% desses 10%. E os crimes de homicídio, na pior estatística, porque ela varia muito de estado para estado, mas números do CNJ envolvem 8% dos crimes dos menores. Então, com a questão da violência dos menores, né, homicídios realmente praticados por menores, estamos falando de 8%, de 10% dos crimes cometidos pelo país. De cada 1.000 crimes, 100 seriam cometidos por menores e 8 seriam homicídios de menores. Então, estamos falando aqui de resolver o caso de 8 homicídios de 1.000 que acontecem no país, de 1.000 crimes que acontecem no país. No primeiro momento, esse é o fundamento que entendo que a desproporcionalidade na modificação da Constituição, numa PEC, ela não encontra uma legitimidade de efetivamente diminuir dados de violência no país. Há um clamor, uma revolta por causa de um constante aparecimento de menores envolvidos com crimes até hediondos. Mas acontece que nós precisamos ver o seguinte: por que isso está acontecendo? A decadência dos valores morais, políticos e espirituais da nacionalidade. A extinção da educação moral e cívica por lei federal, só porque ela foi assinada pelos militares. A brandura das leis, a Constituição, que só concede direitos aos cidadãos e não lhe impõe deveres. 200 direitos, 3 vezes apenas ela fala em obrigação. Hoje em dia é quase que comum o incentivo por diversos setores
a compra de produtos pirateados. Exemplos de malandragem. Estamos diante de situações em que nós queremos, respeitando opiniões encontradas, diminuir a violência. Estamos com problemas em vários pontos do país, com o crack, a questão da internação compulsória. Por outro lado, fazemos marcha pela liberação da maconha. Que contradição nós estamos vivendo numa sociedade? Saibam, enquanto discutimos maioridade penal, a Coreia do Sul, a partir de janeiro próximo, tem 100% dos alunos sul-coreanos passarão a usar tablets eletrônicos. Tablets. Não existe uma criança na Coreia do Sul fora da escola. No balanço mundial do PISA, Coreia é número 1 em educação. Brasil é número 1 em recolhimento de presos de 90 para cá. Brasil cresceu 472% em recolhimento prisional. Nenhum país do mundo cresceu como o Brasil em termos de prisão. Logo, enquanto Coreia do Sul educa, nós estamos optando por colocar um menor dentro do presídio para educá-lo conforme o crime organizado. Dados do CNJ, publicados no ano de 2011, indicam que 86% dos menores que se encontraram respondendo a processos por infrações, 86% sequer concluíram o ensino fundamental. Então, estamos falando aqui de menores que foram excluídos do processo educacional, e não é mera coincidência, é uma coisa que objetivamente está ligada. O Estado brasileiro se imiscuiu de dar essa proteção que ele afirma lá no artigo 227 da Constituição a esses menores, e agora requer ou cobra uma responsabilidade como se tivesse cumprido todo o seu papel de casa, numa metáfora que não podemos pensar melhor do que a de um pai que abandona o filho no seu nascimento e 17 anos depois, 16 anos depois, volta para lhe cobrar a educação de um nobre inglês, de uma pessoa que foi instruída, foi educada, como se esse menor não tivesse sido abandonado pelo Estado brasileiro durante todo esse tempo. Então, isso é um dado que não é uma questão meramente ideológica. São dados do CNJ que vinculam diretamente a educação, a exclusão da educação de todos esses menores com a prática das infrações penais. Seria, de fato, uma irresponsabilidade nós vitimizarmos e penalizarmos a juventude brasileira por ausências de garantia de direitos fundamentais e também de políticas especializadas, quando o Estado, por si só, não é responsável e não está dando a resposta. Ou seja, gosto bastante da máxima que fala: o Estado que se omite é o Estado que pune. E onde, de fato, esta responsabilidade do Estado está sendo, de fato, colocado como fator decisivo de discussão. Que essas considerações feitas pelo ilustre defensor público federal e pelo senhor também são considerações que dizem respeito a uma estrutura social brasileira marcada pela iniquidade, pela injustiça e todos esses traços que os senhores apontaram com muita clareza, com muita justiça nas suas intervenções. Agora, isso diz respeito ao conjunto da população brasileira. Nós não podemos dizer, olha, não teve oportunidade de estudar, vai para a rua. Não teve, passou por uma infância difícil, uma família desestruturada, vai para a rua. Não está. Assim como o juiz não pode dizer, olha, a cadeia está lotada, não posso mandar prender, vai para a rua. As suas estatísticas, o eminente defensor público federal, mostram que o problema não é tão grande assim, que é um problema de dimensões relativamente reduzidas. Da criminalidade violenta, do crime violento, cruel, cometido por adolescentes que têm plenas condições de discernir sobre o caráter, digamos, lesivo, o caráter antijurídico do seu ato. Não é? Porque é disso que se trata. Crimes hediondos praticados por pessoas que têm condições de avaliar o que está fazendo. Né? Então, o número é reduzido. Melhor ainda, bom que seja assim. Agora, não pode ficar sem resposta. Veja no próximo bloco. Reduzir a maioridade penal para 16 anos é ou não é inconstitucional? Essa ideia da cláusula pétrea é de uma criatividade